Gente, boa tarde para todo mundo. A gente vai finalmente começar a disciplina de Design, Cultura e Comunicação, que é uma disciplina que normalmente seria naqueles tempos normais, quando não existem vírus assassinos por aí, ela seria uma disciplina que aconteceria no quarto período. E aí, por conta disso, a gente tem uma turma que está mesclando pessoas de turmas diversas e a gente vai ter que gerenciar. Como vocês já devem ter observado aí no chat, algumas pessoas já estão colocando o nome completo, e é assim que a gente vai fazer o registro da frequência desses momentos síncronos na disciplina. A partir do momento que começar a gravar a aula, vocês coloquem o nome completo no chat, porque o chat também fica gravado, e depois eu só preciso selecionar para ver quais foram os nomes das pessoas que estavam aí presentes, beleza? Bom, como vocês devem estar vendo aí na tela, esse mesmo slide já está lá disponível no Google Classroom. Nem todos que estão inscritos na disciplina já se inscreveram no ambiente. Se o seu Gmail, o seu Google for em português, é o sala de aula, se for em inglês, igual o que a UFAL me obriga a usar, é o bendito do Google Classroom. Vai ser o nosso ambiente oficial, onde a gente vai ter as nossas interações concentradas. Eu estou usando o Moodle como um mural de recados, porque a partir do momento que eu abro a sala do Moodle, ele captura os e-mails de vocês automaticamente. Então, se alguém fosse inscrito depois que eu fiz a sala, né, a pessoa já entrava ali automático, tinha acesso pelo menos ao link da nossa aula. A nossa aula vai acontecer sempre das 16h20, 16h30 até as 18 horas. E é uma disciplina eminentemente teórica, então nosso tempo de tela vai ter que render. Vamos lá. O que é a ementa na nossa disciplina? O estudo das relações entre design, cultura e comunicação, abordagens e teorias a respeito dos conceitos de cultura, estudo dos aspectos comunicacionais do design, bem como abordagens propostas pelas teorias da comunicação, estudo da formação de significado e construção dos imaginários contemporâneos e suas intercorrências no design. Então, o que a gente vai querer aqui? A gente vai querer discutir cultura e discutir comunicação a partir das contribuições contemporâneas que a gente tem nas áreas de estudos culturais, na própria área de comunicação, que é uma área bastante extensa, porque a gente vai começar a entender como é que a cultura tem impacto no design. Com certeza, vocês já chegaram a essa conclusão no percurso de vocês aí pelo curso. Mas a gente vai agora propor o contato com teorias que se dedicam a entender a fundo que diabo que é cultura, quais são as possibilidades que a gente tem ali, e é uma disciplina, como eu havia dito, eminentemente teórica, embora eu sempre goste de dar uma certa aplicação prática para as teorias que a gente vai aprendendo. Então, a gente vai estar tentando se localizar aí no miolinho dessas três grandes áreas. A gente tem um contexto social e cultural que circunda todas as atividades da nossa vida, quer a gente goste disso ou não. A gente tem um campo de pesquisa em design, e a gente tem um aspecto muito importante do design, que é o momento onde a gente entende que o design ele precisa responder à sociedade exercitando o seu papel social. E aí, os estudos que a gente vai desenvolver nessa disciplina, eles objetivam trazer luz para essa intersecção desses três campos. É esse miolinho aí que vai interessar para essa disciplina. A gente precisa entender como é que a pesquisa em design, a produção em design, ela vai estar inserida nesse contexto sociocultural e, principalmente, como a partir dessa premissa, a gente vai conseguir gerar projetos que eles não só atendam a visões mercadológicas ou geração de produtos e bens de consumo, mas que eles possam, de alguma maneira, se colocar a serviço de uma construção de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais autônoma e mais consciente dos processos que a cercam. Porque a partir do momento que tem essa autonomia, a tendência é que a gente viva num estado de bem-estar mais acessível a todos os grupos e não nesse sistema hierarquizado que o capitalismo impõe para a gente. Então, o que é um contexto social? Os grupos, eles se associam e compartilham elementos que caracterizam seus modos de viver.
E a partir desse conjunto de práticas e crenças é que a nossa vida ela é construída. Então, a gente vai passar por questões como identidade individual e coletiva, as modificações e reinvenções desses processos, e como é que o designer vai adquirir meios e estratégias que vão permitir examinar esse processo, compreender esse processo, e como é que esses processos vão modificar os artefatos que a gente gera. Além disso, quando a gente fala em pesquisa de design, a gente está falando de uma proposição de soluções para problemas, mas a partir de uma visão que é sistêmica. E quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de sistemas complexos, porque o design ele vai projetar pensando sempre que existem muitas camadas para os problemas que a gente vai se propor a solucionar, e que quando a gente se propõe a solucionar o problema, a gente vai ter limites e a gente vai ter prioridades. Vocês com certeza já viram isso em metodologia de projeto, já exercitaram isso em outros projetos, em outras disciplinas de projeto, mas por mais que eu diga que o meu problema é eu estar com sede, a gente sabe que esse problema é um reflexo de uma formação, são vários outros problemas ali associados, e existem coisas que o design dá conta, e existem coisas que o design não dá conta. O design, por exemplo, ele não consegue propor políticas públicas de maneira direta que permitam acesso à água potável para todas as pessoas, mas a gente pode contribuir para esse acesso de água potável quando a gente pensa sistemas produtivos que geram produtos cujo a cadeia desse produto seja menos nociva ao meio ambiente. A gente pode propor sistemas de economia de água. A gente tem uma série de coisas que a gente dá conta. A gente não dá conta de resolver o problema globalmente, mas a gente consegue definir, delimitar dentro desses componentes do problema o que a gente consegue resolver por meio da pesquisa em design. E aí, a comunicação, ela vai entrar como um fator que ele permite a transmissão de uma mensagem entre dois polos. A gente já viu um pouco disso em EMV, a gente já falou muito de produção de sentido, a gente já falou muito de estar atento em quem são os nossos usuários, os nossos públicos consumidores, só que agora a gente vai dar uma aprofundada dessa construção de linguagem, porque quando a gente percebe que existe esse processo comunicacional e que as mudanças tecnológicas e culturais, elas transformam essa troca de mensagens, a gente acaba entendendo como é que isso se reflete nos nossos projetos de design. Hoje em dia, a gente tem que pensar, por exemplo, quais são as ferramentas que a gente tem para transmissão de mensagem. Eu estava conversando com umas ex-orientandas minhas semana passada, que elas usaram como forma de veiculação dos seus TCCs o Instagram. Coisas que elas propuseram no seu TCC há menos de 6 meses atrás, 8 meses atrás, elas já não fazem mais sentido hoje, porque o Instagram, como ele apresenta novas ferramentas, ele derruba o engajamento de proposições antigas. Então, o engajamento que você tinha por comentário hoje em dia no feed tem muito pouco impacto, ele não faz com que o seu feed passe a ser entregue para mais pessoas. Já se você faz um Reels, o alcance é astronomicamente maior. E aí a gente começa a se perguntar se é isso, todo mundo agora para fazer o seu negócio tem que virar blogueira? Tem que ficar fazendo dancinha, tem que ser convidado pela GK para poder fazer uma dancinha no TikTok e replicar no Instagram, porque as pessoas ainda estão no Instagram. Isso tudo é processo comunicacional, isso tudo é proposição de estratégias que vão impactar também nas soluções de design que a gente gera, porque se você gera uma solução de design que tem a intenção de estimular comentários, ela é muito diferente do que uma solução de design que você propõe para manter o meu usuário fixado naquela tela, que ele não pule para uma próxima tela. Então, esses impactos, eles são sentidos e a gente precisa estudar esses processos. Aí, quando a gente for trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com 3 campos que são muito vastos. E a gente tem uma disciplina bem curtinha, são 2 horas semanais, e aí a gente vai ter que fazer escolhas. Eu fiz algumas escolhas para a gente, e as escolhas estão mais ou menos representadas aí nessa nuvem de palavras que vocês estão vendo. A gente vai trabalhar
a partir de uma premissa dos estudos culturais ou estudos de cultura. Vai depender, vai mudar de autor para autor, como é que eles se referem. Rita Von Hunt, por exemplo, fala de estudos de cultura quando ela faz os vídeos dela. Se a gente pegar algumas publicações, elas ainda falam estudos culturais. A gente vai falar de consumo, a gente vai falar de convergência, a gente vai falar de processos de subjetividade, construções de rede, sistemas de identidade e, sobretudo, a gente vai falar de sistemas complexos. Porque a partir do momento que a gente tem tantos elementos e tantas relações, essas relações nunca vão ser simples. Então, a gente vai se dedicar a esses sistemas complexos. Aí, para isso, eu vou mostrar para vocês hoje alguns livros que a gente vai trabalhar e essa estrutura de conteúdo programático. Hoje é uma conversa sobre essas propostas, né? Algumas coisas a gente ainda vai discutir para ver se é isso mesmo que a gente vai, né? Se vai ser desse jeito mesmo que a gente vai atuar, e assim vai indo. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é a ideia de design na contemporaneidade de sistemas complexos, e aí a gente vai trabalhar aquele livro que eu coloco sempre que eu tenho oportunidade, que é o Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. Por quê? Esse livro, ele já é um pouco antigo, ele é de 2010, se não me engano. Acho que é 2010, a Kozak Naif nem existe mais, tadinho. Mas ele acaba sendo um livro muito interessante porque ele é de um autor brasileiro que se propõe a pensar sobre essa complexidade. O Rafael Cardoso, ele faz uma espécie de atualização das propostas que o Papanek faz. Imagino que... Gente, se eu colocar algum autor que vocês não conhecem, joga um stop aqui nos comentários, que eu estou acompanhando os comentários também pelo celular, então eu consigo estar nas duas telas. Então, aqui no Design para o Mundo Complexo, a gente tem as discussões sobre design. Aqui, o Rafael Cardoso, ele fala de como que a gente vai fazer para trabalhar com design no século XXI, que já era uma proposição e é retomada de alguns processos que o Papanek traz na década de 70, que é como é que eu vou propor produtos que não levem em conta o resto, que existam só bens de consumo, bens de consumo do bem de consumo. Não sei se vocês já me viram falar isso, porque eu repito isso bastante. As pessoas, às vezes, ficam seduzidas por será que a gente consegue e esquecem de pensar no será que a gente devia. Porque foi o que aconteceu, por exemplo, com o plástico, com o teflon, com o uso de determinados tipos de energia que a gente tem, que é, poxa, será que a gente consegue ir para o espaço? E aí a pessoa, às vezes, nos pergunta, será que a gente deveria? Porque para ir para o espaço, eu tenho que ficar lançando esse monte de foguete, e agora a gente tem praticamente um segundo anel, né? A gente criou um anel de lixo em torno do planeta, que são fruto dessas tentativas de cada vez ir mais longe no espaço. São pensamentos que a gente tem que ter quando a gente está desenvolvendo uma embalagem, quando a gente está fazendo uma proposição de consumo. Aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor esses conceitos de cultura, a gente vai trabalhar com uma área chamada estudos de cultura ou estudos culturais. Para isso, a gente vai usar 3 grandes autores, 3 livrinhos. A gente vai usar essa obra do Terry Eagleton, que se chama A Ideia de Cultura. O Terry Eagleton, ele é um autor em inglês, os estudos culturais, né, são de origem inglesa, são estudados no mundo inteiro, mas começaram lá na Inglaterra, no Reino Unido, e ele é um autor de literatura. E aí, ele tenta entender o que é isso de cultura. A ideia de cultura, ela também é construída, é uma coisa que está dada, quais são as evoluções que tem. A gente também vai ter o Raymond Williams, deixa eu pegar um outro livro dele aqui que a gente não vai usar, mas é um livro muito bom também, que é esse aqui, ó, Cultura e Sociedade. Aqui, nessa proposta, o Raymond Williams é um cara que ele escreveu muito sobre muita coisa. Nesse livro aqui, ele fala especificamente de uma relação em cultura e sociedade, mas o livro dele que a gente vai usar é esse aqui, chamado, vocês estão conseguindo ver? Tá focando. Esse aqui é o Palavras-Chave. É um livro que a Boitempo lançou há muito pouco tempo. O que é a proposta? O Raymond Williams, ele fala o seguinte, que quando a gente escolhe palavras para dizer uma coisa ou outra, essa escolha também não é inocente, ela também é reflexo de uma formação social e cultural que a gente tem. E aí, quando a gente entende a origem da palavra,
a gente começa a entender como é que essas construções elas impactam no nosso dia a dia. Então, a palavra-chave que ele começa, que já é ao lado de fora do livro, é a palavra cultura. Culture é uma das 2 ou 3 palavras mais complicadas da língua inglesa. Isso ocorre em parte por causa de seu intrincado desenvolvimento histórico com diversas línguas europeias, mas principalmente porque passou a ser usada para referir-se a conceitos importantes, pensamentos distintos e incompatíveis. Herder argumentava que era necessário, no que consistia uma inovação decisiva, falar de culturas, no plural, culturas específicas e variáveis de diferentes nações e períodos, mas também culturas específicas e variáveis dos grupos sociais e econômicos no interior de uma nação. Esse sentido desenvolveu-se amplamente no movimento romântico como alternativa ao ortodoxo e dominante civilização. Então, isso aqui é parte do verbete cultura, e aí ele organiza esse livro a partir de verbetes. Então, o Raymond Williams, ele fez uma seleção de trocentas palavras, eu não contei elas, devia ter contado, né? Fez uma seleção de muitas palavras, e aí ele vai colocando como é que ela nasce, localizando essa palavra nesse processo. Aí, como eu gostei muito do título, sempre gostei, né, do Terry Eagleton, da ideia de cultura, os nossos trabalhos, eles vão passando em cima de a ideia de. Aí a gente vai trabalhar a ideia de identidade, e aí na segunda unidade, a gente vai trabalhar a ideia de identidade cultural na pós-modernidade, que é um livro que eu não tenho ele aqui, o meu tá na UFAL, né, pandemia, não vou lá buscar, mas que ele é desse camarada aqui, ó, o Stuart Hall. O Stuart Hall, ele é um autor jamaicano, mas radicado no Reino Unido, também é dos estudos culturais. Esse livro dele aqui é o da Diáspora, que reúne uma série de outras contribuições dele. Mas o Identidade Cultural na Pós-Modernidade é uma das principais obras que a gente tem na literatura contemporânea. Por quê? Porque ele vai contar para a gente como é que essa ideia de identidade que a gente vai entender antes, a gente vai trabalhar com Edgar Morin, para trabalhar com essa noção de sujeito, para a partir da noção de sujeito, a gente trabalhar com a ideia de identidade, né? E aí a identidade cultural na pós-modernidade é essa maluquice que a gente vive, que a gente flutua por diversos grupos, a gente é todo dia convidado a desconstruir os conceitos que a gente tinha arraigados. Hoje de manhã, a gente estava conversando na turma de IMV sobre as dificuldades e as necessidades da adoção da linguagem neutra, por exemplo. Eu comentando que enquanto velha, e não tem uma gramática para eu sentar a bunda, estudar e aprender tudinho, eu fico muito insegura. Dou conta de falar todos numa boa, mas dependendo do texto que eu vou escrever, eu fico meio assim de como me expressar, porque é tudo muito novo. Mas é uma novidade necessária, então a gente vai passar por esse bug inicial no sistema, mas vai reiniciar. E isso é um único exemplo de todas as modificações que a gente teve só para falar do século XX. Não vou nem entrar de século XXI, não vou nem entrar no século XX para a gente discutir. Então, a gente mudou ideia de presença, a gente mudou a ideia de privacidade, a gente mudou a ideia de representação, a gente mudou tanta coisa, que como é que eu vou produzir design para essas pessoas inseridas nesse mundo se eu não começar a entender quais foram essas modificações? Aí não dá para falar de design sem falar na ideia de consumo, e aí esse livro eu não tenho para mostrar para vocês, mas hoje à noite sai no Instagram o nosso resuminho, e aí eu coloquei a capa dos principais livros lá, porque a gente vai trabalhar com Manuel Castells. O Castells, ele é um cara que começou a investigar... A ideia de consumo a gente vai trabalhar com Canclini, que é um autor que é latino-americano, e aí ele trabalha com essa dualidade entre consumidor e cidadão. Como é que a gente vai trabalhar cidadania, né, que é aquilo que faz a gente entender o nosso lugar no mundo, como é que a gente vai trabalhar cidadania a partir desse conceito de uma sociedade de consumo? A gente consome cidadania? A gente chega na cidadania através do consumo? Por exemplo, uma das maneiras que o governo Lula encontrou para gerar cidadania, né, essa sensação de que sou cidadão, é através da aquisição dos bens de consumo.
E a gente viu que, de uma certa maneira, produz efeitos positivos, mas também produz uma alienação. Porque quando você tem acesso ao bem de consumo, mas você não tem acesso ao bem cultural, isso te impede de adotar uma postura crítica sobre o consumo. E ao fazer um consumo sem um pensamento crítico, de repente você se torna um pobre de direita, que está a 5 mil reais do pobre e a 3 milhões do rico, mas ainda assim prefere se aliar ao pensamento dos ricos. Isso são questões relativas a esse universo do consumo que a gente precisa pensar. E aí a gente começa a caminhar para design, consumo e internet. A gente vai começar a usar o Emmanuel Castells, que é um cara que pensa a sociedade em rede, né? E aí nós vamos fazer essa tarefinha de ir juntando esses pedacinhos de autores. A gente vai pensar design sob uma perspectiva do consumo, e a gente vai pensar esse consumo sob a perspectiva das redes, usando a internet como base, porque acredito que seja a primeira que vem a ideia, embora existam muitas outras redes que não sejam a rede telemática, a rede de informação, mas a gente falando de internet, a gente também se insere muito. Porque eu tenho certeza que, se não existe nessa turma, vai existir ainda alguém que tem horror a design gráfico, mas está fazendo card no Instagram porque é o que está pagando as contas. E aí? Como é que é essa produção de design nesse processo? E aí a gente vai finalizar retomando o meu amado e querido Jenkins, que sim, vou levar a palavra do Jenkins aonde eu for, da cultura da convergência. Esse daqui é o livro dele que está aqui em casa, a gente vai usar um capítulo dele, mas a ideia é trazer outras discussões a respeito de cultura participativa que ele traz, porque para a gente falar de rede de consumo de internet, sem considerar essa questão de que os nossos usuários, fazem parte de uma cultura participativa, a gente está lascado. Então, é com isso que a gente vai trabalhar. Para fazer tudo isso, eu propus para vocês algumas estratégias. Tem uma que não tem jeito de escapar, que é a leitura dos textos. Vocês estão muito acostumados com as minhas disciplinas, onde a gente tem muito material audiovisual, eu faço os meus slides, vocês sabem que eu gosto de fazer os slides, que eu tenho um certo cuidado com eles e tudo mais. Só que a gente vai fazer uma experimentação diferente nessa disciplina. O que é muito comum quando os professores usam esses slides e fornecem esses slides? A gente começa a acreditar que o que está no slide basta. E nesse caso dessa disciplina, não vai dar para ser assim, porque senão ela vai ficar muito pobre, vai ser a Dani falando e só. Não faz o menor sentido, em pleno século XXI, vocês ficarem com a visão de um professor sobre um conjunto de assuntos. A gente precisa construir a versão de vocês a respeito desses assuntos, porque como é que a gente vai falar em produção de autonomia se vocês mesmos não são autônomos? Então, vocês vão precisar ler. Todo o nosso material já está no Classroom, vou compartilhar com vocês esta guia. Se vocês vierem, isso daqui é o nosso ambiente, né? Se vocês vierem aqui nas atividades, vocês têm material de leitura. Aqui é o meu primeiro slide que eu estou usando, mas todos os textos, eles estão aqui ordenados. Então, cada aula, ele tem um texto, e esse texto já está aqui disponível. E são textos que vocês vão poder usar depois nos TCCs da vida, estruturação de projeto de pesquisa, relatórios. São textos contemporâneos, são textos com os quais vocês vão poder conviver por muito tempo. Então, o que a gente vai ter? A gente tem uma proposta de 3 estratégias: leitura e esquematização, ampliação de conceito e conexões com design e produção científica. Aqui eu vou apresentar para vocês algumas propostas que eu estou fazendo para a disciplina, que eu acredito que vão tornar a vida de vocês mais interessantes, mas eu preciso que vocês me digam que topem, porque se vocês não toparem, a disciplina não acontece, a gente vai ficar fingindo que está tendo uma aula e ninguém está aqui para isso, né? O tempo de todo mundo é meio caro. Nas atividades de AB1, o que a gente vai ter de leitura e esquematização? Eu vou dividir vocês em 10 grupos.
E cada um desses grupos vai ganhar 3 verbetes que a gente vai fazer para o sistema de sorteio. Nessa disciplina estão matriculadas 30 pessoas. Então, esses grupos, se a gente for fazer esses grupos iguaizinhos, vão ser grupos de 3 pessoas. Mas a gente pode dar uma flexibilizada para 4 pessoas em alguns grupos, se alguém que se sentir mais à vontade para fazer sozinho pode fazer. Você vai ter esse conjunto de verbetes que são desses livros. Esse material já está lá no nosso ambiente virtual, e é um escaneamento desse livro. Então, vocês me desculpem, mas além de ter dado um trabalho do cão, não está a coisa mais maravilhosa do universo. Infelizmente, é o que a gente tem para hoje, porque vocês viram tanta coisa que eu escaneei para vocês, né? Então, o que é a proposta? Vocês vão entrar em contato com esses 3 verbetes e vocês vão produzir um material audiovisual. E quando eu estou falando audiovisual, é que ele pode ser audiovisual. É como se vocês imaginassem que ele vai ser veiculado via Instagram. Então, vocês vão poder ou produzir cards estáticos mesmo, que apresentam apresentam o que o Raymond Williams traz para cada um desses verbetes. Se vocês quiserem, dá para usar, Dani, eu não sei nada de animação, mas eu queria fazer, dá para usar recurso do Canva. Aquelas animações, gente, Edu tá se jogando no Canva, vocês já viram que ele se joga lá no Instagram da 203, de vez em quando sai uns vídeos melhor que os meus, né? Então, é aquilo ali é tudo feito com Canva, tem animações que são gratuitas, tem faixas de áudio que são gratuitas, e tem outros recursos que vocês podem usar. Vocês podem, por exemplo, usar o Discord para gravar alguns vídeos, podem fazer uma proposição com edição, vocês podem criar uma apresentação de slides, e você joga aqueles slides no StreamYard, por exemplo, e aí você vai fazendo uma narração em cima daquilo, assim, recursos mil. Por que eu estou propondo essa esquematização a partir de material audiovisual? Porque é mais comum que os alunos de design, eles gostem mais, eles sintam melhor quando eles transformam as coisas em coisas visuais em coisas audiovisuais. Então, a proposta seria isso. Então, essa seria a primeira atividade, que é a fase de leitura. Vocês vão ler o texto e vão esquematizar o entendimento desse texto. Se for audiovisual, até 10 minutos, que é o limite que a gente vai ter no IGTV, mas não precisa ser. Vocês podem exercitar o poder de síntese e não tem o menor problema. E aí a gente vem para a segunda proposta, que é ampliação do conceito e conexão desses conceitos com o design. Aí, ao invés de ser grupo, ele passa a ser individual. Beleza, seu grupo fez um conjunto de palavras, beleza? Beleza. Existem outros 9 conjuntos de palavras que você, aluno aplicado, vai assistir os 9, não vai? Fala para a tia que você vai, que a tia vai acreditar que você vai. Então, você vai escolher um desses 9 vídeos, desses 9 materiais que a gente vai disponibilizar para você assistir, que são produções dos outros colegas, e aí, assistindo aquele vídeo, você vai me propor 2 questões. 2 questões que relacionem o assunto daquele vídeo que você está vendo com proposições relativas ao design. Sei lá, a gente estava lendo aqui a definição de cultura, né? Então, você pode se fixar na ideia de que a gente não pode falar de cultura, mas de culturas. E aí você pode me propor uma questão, cite exemplos onde o design mostra que é possível que abordar cultura no plural torna projetos mais ricos. E aí você vem e traz como resposta uma lista de projetos que você viu. Ou se a gente falar de tipos de cultura, e aí você fala assim, existem ramos, delimitações, designações dentro do design que se propõem a pensar de forma mais sistêmica, portanto, abordando a cultura de uma maneira mais plural. O food design é um exemplo disso. Cite a contribuição de alguns autores que corroborem esse pensamento. Aí você vai lá e me dá a questão e a resposta. Então, eu te obrigo a, 1, ler e esquematizar, 2, a prestar atenção no trabalho dos coleguinhas e tentar fazer uma conexão disso com o design. E aí, essas são as nossas atividades AB2. Aí, o que a gente teria de AB1? O que a gente teria de atividades AB2? Nas nossas atividades AB2, a gente teria uma possibilidade de pontuação extra. Dani, me lasquei, meu grupo era uma droga, tirei
3 de AB1, eu preciso recuperar essa nota, como é que eu faço? Você tem uma possibilidade de fazer um trabalho extra, onde você também vai fazer um trabalho de leitura e esquematização dos textos obrigatórios da disciplina, que são esses que estão listados aqui, ó, que é o Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso Denis, uma introdução aos estudos culturais, da Ana Escotegui, Ideia de Cultura, Noção de Sujeito, do Murran, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, Consumidores e Cidadãos, Sociedade em Rede, a gente tem 2 trechos aqui para serem trabalhados, e Cultura da Convergência. Se você quiser pontinhos extras, você faz uma esquematização visual, resumindo esses textos de forma, né, esquemática para a gente. E aí, lembra daquela história da ampliação do conceito e conexão com design, que vocês vão propor perguntas? Eu vou pegar essas perguntas que vocês vão me fazer, vou dar uma filtrada, dar uma ajustada, e vou fazer um quiz com essas perguntas e você vai responder. Então, se vocês trocarem figurinhas entre vocês das questões propostas e das respostas propostas, é um jeito de você não zerar na prova. Porque você vai ter acesso a perguntas que, com certeza, pelo menos um de seus colegas sabe a resposta. Claro que vocês vão receber um feedback sobre a atividade de AB1, dizendo, né, se a sua resposta faz sentido e por que faria ou não faria. Vocês conhecem minhas correções, né? Quilômetros de comentários. E aí você tem na AB2 uma esquematização, né, um compilado dessas perguntas em formato de quiz, onde você vai responder. E aí você vai estar exercitando aquilo que você já aprendeu. E aí a gente vai trabalhar com produção científica, que é uma coisa que vocês têm muita dificuldade. Se a gente estivesse em sala de aula, eu já estaria vendo rostinhos revirando os olhos aí, que eu tenho certeza. Mas, gente, isso é uma academia, vocês toparam esse rolê de universidade, então tem que estar disposto. O que é essa proposta? Vocês vão construir para mim um artigo científico, aonde vocês vão pegar qualquer um dos temas trabalhados na disciplina e vão propor uma conexão com outras disciplinas. Podem ser disciplinas passadas, podem ser disciplinas desse período, podem ser projetos que vocês estão desenvolvendo no âmbito de grupos de pesquisa, da empresa Júnior. Os trabalhos comerciais de vocês, eu não sei se a gente consegue abarcar, mas a gente pode discutir. Porque, geralmente, os trabalhos comerciais, eles têm uma velocidade muito mais rápida, né? E aí nem sempre a gente vai conseguir fazer esta análise. E analisar o trabalho dos outros é um negócio meio arriscado, porque você não conhece a história inteira. Então, você pode estar produzindo, você vai começar a produzir ciência em cima de achismo, a CPI está aí para mostrar para a gente que não tem espaço para achismo na ciência, né? Então, é isso. A nossa última atividade da disciplina é a produção de um artigo que pode, sim, ser escrito em grupo, porque essas discussões, elas se enriquecem, vocês se ajudam. E aí, a ideia, você pega um dos temas da disciplina, com projeto, um tópico, um tema de outra disciplina, estabelece a conexão deles e mostra para a gente quais são esses vínculos que você conseguiu enxergar. Então, é um artigo entre 3 e 5 mil palavras. 3, 5 mil palavras, tipo assim, é entre 5 e 10 páginas, vai depender do seu poder de síntese aí, e da quantidade de dados que você vai trazer. E a proposta da disciplina é essa. Onde é que eu preciso de vocês para a gente discutir? E eu vou abrir esse espaço assim que eu terminar de explicar para a gente os pormenores do nosso contato. Eu preciso saber se vai funcionar, se essas propostas de atividades que eu estou fazendo, a turma consegue aderir numa boa. E aí eu vou precisar do feedback de vocês, porque se não for isso, gente, a gente vai ter que voltar para seminário, que eu sei que vocês também não gostam, porque eu preciso obrigar vocês a lerem, e prova teórica, que eu sei que vocês também não gostam, porque às vezes a pessoa tem muita facilidade de se expressar graficamente, mas ela não consegue ser tão boa em explicar em texto como é que isso funciona. E a gente, trabalhando a maneira como eu propus, a gente dá uma mesclada nessas possibilidades aí. E é uma disciplina teórica, a gente não vai ter jeito de não conversar. O que a gente vai ter de ambientes? E eu percebi que eu fechei o Instagram e eu fechei o YouTube aqui, e eu devia ter deixado aberto. Mas, enfim, a gente vai ter todo o nosso trabalho aqui dentro do Google Classroom. Esse é o nosso mural. Vai ficar sempre no topo o link da videoconferência, as atividades, o fórum de apresentação, ele vai ser liberado hoje umas 18 horas, que já é uma das atividades assíncronas que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter, além disso,
a gente vai ter ainda o uso do Google Meet, onde a gente está agora, o Instagram da 203 Digital, que pelo que eu me lembro, quase todos vocês já frequentam, que é onde nós, professores da 203, a gente veicula os resumos semanais das disciplinas e também a gente usa para deixar alguns recados mais urgentes, e a gente gosta, eu estou pescando aqui o link do YouTube, tá? E a gente gosta de fazer isso justamente para facilitar o acesso, porque às vezes o Instagram você consegue acessar, né, de um celular ou de uma conexão mais punkzinha, e você não consegue acessar o AVA e os recadinhos vão por ali. Aí, a gente vai ter todas as nossas aulas gravadas disponibilizadas aqui no canal do LED. Se vocês já fizeram IMV ou metodologia remoto comigo, né, comigo com a Ju, a gente traz para cá as nossas disciplinas. Normalmente a gente faz playlists, né? Do bate-papo com LED a gente só começou a fazer no último bate-papo com LED, mas aqui a gente já tem as aulas de metodologia de projeto, de PO2, de IMV e de projeto gráfico, um dos últimos períodos. Então, eu trago tudo para cá. Acredito que da aula de vocês, ela esteja no sábado de manhã, mais tardar domingo, que eu preciso editar esse material, e a aula de vocês é a última da semana, então é a última que entra na minha filinha de edição. E no Instagram, se não me engano, sai hoje à noite, esse resumão da nossa disciplina. O que mais que eu tenho para falar disso? São os nossos ambientes. Nossa chamada, como eu disse no começo da aula, ela funciona pelo nomezinho completo no chat, a partir do momento que está gravando, então isso fica registrado. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, o ADM da 203 Digital chega no meu celular e vocês podem usar o meu e-mail. Vocês sabem, quer dizer, a maioria de vocês sabe, né, que eu sou relativamente uma pessoa bem online, então eu respondo rápido a esses acessos de vocês. Trabalho muito bem com o não vai dar, o não deu é que eu não consigo gerenciar. Então, se vocês vão ter um problema, vocês vão ter uma dificuldade de entrega, me comuniquem antes, que a gente consegue pensar numa estratégia. Aquele clássico que vocês têm obrigatoriedade de 75% de frequência, e de lembrar que a gente tem atividades que são de frequência, a gente tem atividades que são avaliativas. As que são avaliativas, elas têm um fator de carga horária e elas têm um fator de pontuação na sua média AB. Mas a gente também tem algumas atividades que são assíncronas. Essa disciplina em específico, eu não carreguei muitas atividades assíncronas, porque como tem uma carga de leitura muito grande, estou deixando vocês com esse espaço para ler. Mas as atividades de frequência podem ser realizadas até o dia 5 de agosto, e de AB2 até o dia 15 de setembro. Lembrando que o ideal é que vocês acompanhem a nossa listinha de atividades e vão executando por semana. Em azul escuro a gente tem as atividades síncronas, essas eu não consigo repor. Se você perder, você consegue acompanhar o conteúdo pela gravação, mas a falta das 2 horas você leva. A gente tem aqui em cinza ou azul claro, dependendo da tela do seu dispositivo. A gente tem as atividades que são assíncronas. Dessa semana a gente tem o status inicial de aprendizagem, que não é uma avaliação, é você dizendo como você se sente em relação àqueles conteúdos, porque no final da disciplina você tem um questionário muito parecido como status final, e aí você consegue entender onde é que você avançou, o que você não conseguiu progredir muito, que de repente mereça melhor atenção, ou aquilo que você detesta e não vai aprender mesmo. A gente vai ter um fórum de apresentação, que, como eu disse, vai estar liberado hoje mais tarde, que são para vocês se conhecerem. Eu acredito que vocês, como vocês, na maioria não, acho que todos, né, tiveram a experiência do presencial, muitos de vocês já se conhecem, né, mas o fórum de apresentação está ali para, né, fazer aquele cara crachá clássico. Aí a gente, toda semana, tem uma leitura obrigatória, que está descrita nesse slide, que já está disponível lá no Classroom, e os textos também, e aqui a gente tem as nossas atividades que têm peso. Os audiovisuais que vocês vão gerar em grupo tem peso 6,
E as questões, aqui está escrito 3 questões, mas eu vi que era um exagero e botei só 2, embora eu sei que vocês já estão achando 2 muito. Elas valem 4 pontos e são individuais. E aí, na nossa AB2, o esquema é mais ou menos o mesmo, né, da narrativa das atividades. Vocês têm 2 pontos extras para os esquemas de leitura do texto que vocês quiserem, 4 pontos para o quiz e 6 pontos para esse artigo, que aqui está individual, mas ele é coletivo, porque eu acabei fazendo um filtro dessas atividades à medida que eu fui planejando a disciplina e burramente não atualizei o slide, vocês vão me perdoando. Vocês conseguem se guiar aqui pelo Classroom, porque aqui nas atividades você já tem elas divididinhas. E aí, quando você clica aqui nas atividades, você tem escrito se ela é para o grupo ou se ela é individual, tá? Mas eu prometo dar uma revisada, e se vocês tiverem qualquer dúvida, aqui, diferentemente do Moodle, vocês conseguem deixar avisos aqui no quadro da turma. Então, surgiu uma dúvida sobre qualquer coisa que possa ter passado, né, batido nas minhas revisões, joga aqui que eu respondo para vocês rapidinho, tá? Então, a gente vai ter essas atividades. Eu costumo fazer um negócio que, depois do PLE, eu percebi que vocês têm muita dificuldade de perceber o que vocês tinham que ter feito e se perde porque esqueceu das atividades. A gente passou muito por isso na disciplina de tópicos especiais. Muitos de vocês estavam matriculados. Aí, com esse encurtador aqui, vocês têm acesso a essa planilhinha. O que é essa planilha? Você tem seu nomezinho aqui e você tem as atividades organizadas por semana com o quantitativo de horas. A gente tem na B1 19 horas de atividades e a gente tem na AB2 17 horas, somando dão as 36 horas da disciplina. Como é que funciona? Por exemplo, a Amanda, neste momento, ela está presente na nossa atividade AB2, certo? Então, aqui eu vou marcar de verde a presença dela. E aqui, a conta está errada aqui. E depois eu vou atualizar a planilhinha, aqui ela começa a fazer o somatório. Então, se você tem esta presença aqui, você vai ver que vai aparecer, em vez de 19, vão aparecer 17 horas, que são as aulas que ainda tem. Aí, por exemplo, lembra que eu falei que as atividades de frequência, ela é da primeira semana, mas você pode fazer depois? Então, tipo, antes da nossa aula da segunda semana, se você não tiver feito o formulário de status inicial, ela vai estar com amarelo. O que é esse amarelo? Você ainda não fez. Você tem tempo para fazer ainda, mas você já está atrasado, fica de olho. E aí, por exemplo, se você não vier numa atividade das nossas assíncronas, vai estar de vermelho, que essa você não consegue recuperar. Acredito que dessa maneira vai facilitar o controle de vocês das atividades. Creio que com essa planilha de frequência, ninguém vai ter a desculpa que não sabia. As atividades avaliativas eu botei de cor diferente e coloquei aqui a data quando elas devem ser entregues. Acho que vai facilitar bastante a vida de vocês nesse acompanhar, assim, eu espero, porque sempre dá um trabalhinho para fazer essas coisas que eu invento. Vocês já me conhecem, o que é maravilhoso, eu não preciso ficar aqui 20 minutos falando que eu falo demais, faço brincadeira boba, falo palavrão e sou chato, vocês já estão cansados de saber disso. E eu gostaria muito de saber de vocês como é que vai dar esse processo, se vai funcionar para vocês, que é aquelas perguntas clássicas que vocês já conhecem. Aqui tem a listinha do que vocês têm para fazer essa semana e qual vai ser a nossa próxima leitura. Para quem ainda não entrou no Google Classroom, eu vou colocar no chat o convitinho, né? Porque vai que você ainda não descobriu. Estou jogando aqui no chat, caso você ainda não tenha ingressado no Google Classroom, esse é o espaço que você tem. E aí, eu vou parar o nosso compartilhamento, porque eu preciso conversar com vocês. É isso. É uma disciplina teórica, vocês têm que ler. Propus uma estratégia onde essa leitura vai ser esquematizada de forma mais ou menos visual, e eu preciso saber se vai funcionar para vocês. Se todo mundo ficar calado, eu vou fingir que vai funcionar, e a gente vai ter que fazer funcionar. Me conta, o que vocês acharam das proposições de atividades e da organização das leituras? Para mim ficou tranquilo, professora. Tá de boa então, né, Deison? E aí vocês, como vocês já têm a maioria uma relação para formar grupos, eu acredito que a gente não vai ter problema, vai? Vai ser beleza para... Tá. Então, o que é que eu preciso? Eu não acho que dê tempo de fazer isso agora, a gente tem 40 minutos de aula só, ainda, só não, né, ainda.
Vocês acham que a gente já faz o sorteio dos verbetes? Vocês conseguem se comunicar por algum outro dispositivo para formar os grupos? A gente já forma os grupos de sorteio? Ou a gente faz isso no primeiro momento da próxima aula? Eu acho que dá para desenrolar já. Então faz o seguinte, então vão formando aí. No caso de não poder repetir os verbetes, não vai repetir. Eu organizei os verbetes, deixa eu botar a listinha aqui para tu olhar. Espera só um pouquinho. A gente coloca no chat o nome dos grupos? Não, eu preciso que vocês saibam que vocês são um grupo e alguém vai falar assim, eu represento o grupo, a gente sorteia os verbetes e aquela pessoa vai ser a responsável pelo sorteio dos verbetes. Eu vou só pegar o conjuntinho de palavras aqui. O grupo são 3, né? Isso. O ideal é que sejam no máximo 3, mas se alguém, tipo assim, Nani, eu preferia fazer muito sozinho, então a gente vai precisar que tenham 2 grupos com 4 pessoas, entendeu? É mais pra gente. Alguma dupla que Dani, uma pessoa. Mas pode ser em 4, porque já tem um grupo com 4. Pode ser com 4. Não é uma coisa que seja problema. Pode ser sim com 4. E aí a Amanda, por exemplo, ela quer saber se alguém está querendo fazer dupla com ela aí. Ou alguém que queira adotá-la. Gente, vocês podem ir conversando aí, se vocês quiserem usar o chat e tal, para se organizar, e a gente gasta esses minutinhos aí para isso. É bom que eu vou organizando o sorteio. Então, vamos fazer o seguinte. Alguém escreve assim no chat. Eu, que vai ser a primeira pessoa que eu vou sortear. Então, vamos lá. Vitor Lobo, é o seguinte. Aqui no sorteador, a gente tem é o grupo de palavras, tá? Eu vou embaralhar os itens e vai sortear para saber qual é o seu conjunto de verbetes. Saiu o grupo 7. O grupo 7 de palavras são as palavras indivíduo, subjetivo e privado. Aí eu preciso que você fale para mim, o grupo é Lobo, Lael, eu tinha lido alguma coisa ali. Arthur Lobo, Machado e Fernanda. Fernanda e quem mais? Arthur Machado. Eu continuo não te entendendo, meu fone tá horrível, gente. Arthur Machado. Arthur. Eu devia ter me surpreendido, porém. Não sei se tem outros Arthurs aqui. Eu coloquei o Arthur Machado. Eu lembro que essa turma é uma coleção de Arthur. Então, bora lá. Eu vou voltar para o sorteio. Essas coisas são sempre lentas, né? Vamos lá, tentar de novo. Aí eu vou tirar o grupo 7 aqui. E aí, quem é a próxima pessoa que vai falar? Eu, para mim. Então, vamos lá. William. Então, vamos lá. Do Laci, foi. Burra. Disfarça. Ele sorteou 10 em vez de 1. Só falta o grupo 7 e embaralhar itens. Você é o grupo 9. O grupo 9 as palavras são dialético, ideologia e radical. Acho que combinou com vocês. Então, fala para mim quem é o grupo, Ana. Sou eu, Certo. a Luísa, o William, a Iana e o Pedro. A Iana? Não, a Iana Y. Com Y. Tá. Não tem Y, é Iana, não é? É porque o nome dela é Iana mesmo, a outra é Iana. Isso. Me fala o sobrenome para eu não misturar, porque... Sobrenome da Iana. É com Y. Com Y-A-N-N-A e o Pedro, né? Isso. Ficou isso mesmo. Tá, então vamos lá. Quem vai ser o próximo grupo que vai gritar aí para mim? Anaísa. Anaísa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 já foi, 8, 9 já foi, 10. Seu grupo é o grupo 10. O grupo 10 são as palavras desenvolvimento, moderno e não privilegiado. Fala para mim aí quem são vocês. Anaísa, Everton e Kathleen. Everton e Kathleen, eu vou escrever do jeito que o meu coração... E a Clara. Então, Anaísa, Everton, Kathleen, eu vou escrever do jeito que o meu coração manda, e a Clara. Depois eu vejo como é que é o seu nome, eu não decorei. O do Thaleson eu ainda decorei, porque ele é o segundo Thaleson na minha história da UFAL. Tá, quem é o próximo grupo?
Eu, Então, olha só, eliminei o grupo 10, a gente tem aqui um resultado, um dolaci e já. Grupo 6, as palavras do grupo 6 são hegemonia, consenso e padrões. Me fala seu grupo. Davidson, a Eu também vou Lucy, escrever do jeito que está no meu coração. Davidson. Rebeca, Qual das duas? Com C ou com K? com K, Rebeca e quem mais? e a Luciane. Luciane. Só isso, né? Então vamos lá. E aí, quero mais uma pessoa gritando Luísa, eu. coitada, tava no chat já faz tempo. A Luísa estava no chat. Obrigada. É porque, gente, né? Vocês sabem que eu tenho raízes loiras, então E no caso é meu grupo também, mas. já facilita, né, o processo. Vamos lá, tentar de novo. Vou tirar o grupo 6. Foi. Grupo 8. Conjunto de palavras do grupo 8, elite, popular e status. Manda aí para mim quem são as pessoas do grupo 8. Luísa, Guilherme, Luísa, Guilherme, Thaleson e eu, Alberto. Alisson. João Alberto. Muito obrigada. Porque a chamada... Uma hora ainda vou te reprovar. Eu tenho certeza que eu vou te reprovar por falta por conta disso, porque a chamada ela não se curva. Eu acho que a gente devia ter direito a nome social nesses casos também, porque, francamente. Então, vamos lá. Quem é o próximo grupo? Grita aí para mim. Posso eu? Pode? Iana. Sim. Eu só vou colocar aqui, que é um item só. E foi. Grupo 5. Ai, eu não compartilhei a guia. Eu juro que deu grupo 5. Tenha fé em mim, Ana. Tenha fé em mim. Suas palavras são Tudo pragmático, utilitário e indústrias. Fala para mim o grupo. Iana, Júlia Júlia e Giovana. e Giovana. Caso pessoas que estejam assistindo essa gravação que não estão aqui presentes, a gente sorteia os próximos verbetes na próxima aula para quem sobrar, tá? Tem mais alguém aí para a gente sortear ou já acabou? Fala comigo ou digita no chat, que agora eu estou olhando para o chat. A Amanda ainda está sem grupo. Ah, Amanda, você vai ser a pessoa que vai adotar. Vou sortear para você, pode ser? Então vai lá. Suas palavras são grupo 1. Olha só, as palavras do grupo 1, Amanda, são... Blá, blá. Sociedade, comunidade, tradição. Então, por enquanto, está só você, né? Amanda. A Rebeca também, professora, aparentemente. A Rebeca com C. Então, Rebeca, posso te jogar no grupo com a Amanda? Dá um ok aí no chat. Ou você prefere trabalhar sozinha? Amanda é gente boa. E a Maria Ramos também, ué. Então, vou transformar vocês em um trio, sinto muito. Rebeca com C. Maria, você é Maria Beatriz, não é Maria Ramos? Só para eu saber. Maria Beatriz. Né? Isso. Então, fechou Amanda, Rebeca e Maria Beatriz. Tem mais algum grupo aí para a gente ver, galera? Ou acabamos? Porque eu tenho espaço aqui. Pela quantidade com 4 pessoas que vocês estão, eu vou fazer o seguinte. Na planilhinha de frequência, eu vou criar o espacinho lá do grupo, né? Ingrid, você vai fazer só mesmo? Ô, Ingrid, mais fé, mulher. Pelo amor de Deus. Não sei se eu vou durar nessa disciplina. Dure. Ó, eu vou compartilhar aqui a tela para você e vou embaralhar, tá? Cruza os dedos aí para sair uma coisa que te mantenha na disciplina. Grupo 4. Então, seu conjunto de palavras é criativo, ordinário e originalidade. Então, temos um grupo aí composto por Ingrid e toda a sua autoconfiança. E aí, gente, tem mais alguém que a gente consegue jogar nesse nosso lindo e maravilhoso sorteio? E aí? Conseguimos finalizar a parte dos sorteios? Então, para eu saber quais as pessoas ainda não têm grupo, eu vou ter que colocar o nome dos grupos na planilha. Eu não consigo te dar essa resposta imediatamente.
Arthur Neto é um Arthur sem grupo ou Arthur Neto é o Arthur Machado? Não, é o Machado, é só pra... Tá. Só para saber, né? Só para facilitar o processo. Ai, gente, eu vou A eu única pessoa que eu lembro que é da turma e não tá aqui, não sei se ainda é da turma, né? Se trancou não, é Elisângela. eu vou olhar aqui na minha lista, deixa eu ver os nomes, o nome da Elisângela ainda tá, o nome deixa eu ver quem mais. Eu tenho Maria Beatriz, que já tem grupo, Maria Fernanda, que já tem grupo, Maria Cristina, eu não vi o nome da Maria Cristina em grupo nenhum, né? Não estou enganada. Marília. Eu não lembro de ter ouvido o nome de Marília. Eu vi o nome do Thalisson? Marília Alves Veloso Pimentel. Eu nem sei se ela vai pagar esse período. Eu vou falar com ela para saber. Ela está matriculada, né? Fez lá aquela coisa. E como está em tempo de pandemia, não sei nem se está valendo a Transpal. Porque eu também esqueci da aula. Eu cheguei atrasado. Não sei se pode ter acontecido mesmo com ela, então. Então. A gente precisa, sei lá, o Google Classroom, se você quiser, você pode colocar na agenda, que aí ele te lembra. Acho que facilita. Eu ouvi o nome do Thalisson em algum grupo ou eu... Não, né? Ouviu sim. Ouvi? Tá. É verdade. Guilherme, João Alberto, Thalisson. Então, o que mais faltou? Acho que tá todo mundo aqui. Ficou faltando, então, Maria Cristina e Marília, e a Elisângela. Eu não consigo ver a Elisângela fazendo trabalho com a Maria Cristina. Tipo assim, parece que não são ideias que vão fluir de maneira muito tranquila. Com Marília até que é tranquilo, mas... Enfim. Então, Júlia, ela tem que pedir para tancar, se for a Maria Cristina ou se for a Marília, entendeu? Eu não sei se você estava falando da Marília ou se você estava falando da Maria Cristina, era bom depois dar uma olhadinha no processo de trancamento de disciplina, porque, embora eu acredite que não vai, como fala, impactar negativamente no coeficiente de vocês, né? No modo remoto ainda está valendo essa regra? Eu não lembro. Eu sei que do PLE, reprovação não entra para o histórico de vocês, né? E aí, eu não sei se ainda está valendo essa regra que as reprovações não entram no histórico. Se a pessoa, para não ser reprovada, é mais fácil desmatricular. Isso, é porque geralmente você desmatricula no processo de ajuste de matrícula, né, que já passou. Então, não sei como dá para resolver isso. Não sei. Então, as pessoas que estão com o nome matriculado, que ainda não fizeram esse processo, pede para dar uma olhadinha para ninguém se meter em encrencas. Tem também para vocês lá o resumo das atividades AB1. Deixa eu ver se eu abri ele aqui. Peraí. Eu vou abrir o resumo das atividades AB1 para compartilhar com vocês. Assim que eu achar onde é que eu salvei ele, né? Aqui. Resumo das atividades AB1, vou colocar aqui numa guia, vou compartilhar com vocês. A gente tem aqui os nossos conteúdos, as atividades, para vocês darem uma conferida, frequências, datas, acesso, as estratégias. Este trabalho de esquematização, ele é para ser entregue daqui 1 mês. O material de leitura já está lá bonitinho dentro do Classroom. A gente vai ter um encontro de orientação desse trabalho, que vai ser o nosso 4º encontro. Esse é o primeiro. A gente tem na semana que vem, a gente vai discutir o material do Rafael Cardoso Denis, que eu preciso que vocês leiam. Presta atenção que a tia Dani vai falar. Tá gravando, hein? Próxima aula, eu não vou fazer slide nenhum. 0 slide. O único jeito da gente não ter 2 horas da Dani matraqueando no ouvido de vocês é com vocês lendo o texto e conversando comigo. É a única solução que temos. Então, tentem ler o texto. Ele é um texto que muitos de vocês já... Ué, não está compartilhando, não?
Tá mostrando sim. Tá. Tá aqui, ó. Tá no slide. Tá no slide. Então, é esse slide aqui mesmo. É isso mesmo. Conseguiu? Ah, Luísa, eu posso parar e tentar de novo. Eu vou parar e vou colocar de novo para garantir que você veja. Compartilhar uma guia. Resumo da B1. Compartilhar. Vê se agora foi. Aí. Então, isso aqui vai ser entregue no dia 5 de agosto. A gente vai ter uma aula antes para conversar, né, sobre o que vocês estão aprontando aqui. Próxima aula, vocês têm que ler o texto do Rafael Cardoso, que é a Introdução do Design para o Mundo Complexo. Eu não vou preparar slide nenhum. A gente vai conversar a respeito da leitura de vocês. Quando vocês lerem o texto, é sempre para ter isso em perspectiva. Lembra que a gente vai falar dos aspectos socioculturais, dos aspectos comunicacionais, da pesquisa em design e do conteúdo que a gente vai ter desses textos? Então, esse é um texto de design escrito por um historiador de design para designers. Então, é um momento que a gente vai ter para conversar sobre essas proposições teóricas. Depois a gente vai ter, na nossa segunda aula, o texto do Edgar Morin. Não, a gente vai ter o texto da Ana Scotegui, que é uma introdução aos estudos culturais. Ela explica o que são esses estudos culturais. Então, é uma leitura de 10 páginas. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tem essa carinha aqui, ó. A letra é grande, como diria o povo de antigamente, ó. São 10 páginas de dupla coluna. Acho que a fonte aqui deve ser uma fonte 12 ou 14. Não é um texto difícil, é um texto escrito numa linguagem relativamente fácil, que é sobre estudos culturais. Depois, a gente vai ter uma leitura deste texto aqui, da ideia de cultura. E aí a gente faz uma pausa para que eu faça uma breve orientação dos trabalhos de vocês, né, para ver o que vocês estão produzindo para essa entrega do dia 5 de agosto. Então, que é isso aqui, essa orientação da quarta semana, onde vocês já vão... E aí, nessa orientação da quarta semana, vocês já tragam a coisa o máximo que puder de ser de pronta, porque é uma semana antes da entrega, entendeu? Aí a gente vai ler o texto da ideia de cultura, vocês vão enviar os verbetes para mim lá, né, que são em grupo. Eu vou pegar do jeitinho que vocês me enviarem, eu disponibilizo para a turma. Chegou na minha caixa, já entra no Classroom para a turma ter a oportunidade de assistir o trabalho dos colegas para começar a elaborar as questões. Aí a gente vai ter a leitura do texto do Edgar Morin, que também é de um livro, que é de um livro chamado Novos Paradigmas de Cultura e Subjetividade, que é um livro que foi organizado no século passado, mas é um livro muito bom, e a gente vai ler o texto do Edgar Morin, que é a noção do sujeito. E aí, enquanto isso, vocês estão lá fritando a cabeça no vídeo e preparando as perguntas para a gente encerrar a nossa B1. E aí, depois, a gente já começa com identidade cultural na pós-modernidade, a ideia de consumo do Canclini, o design de sociedade para... o Sociedade em Rede para falar de design, consumo e internet, e depois o livro de cultura de convergência, e aí encerramos, é só isso, é pouco conteúdo, né? Nada que vocês não façam num fim de semana. E, gente, pelo amor de Deus, lembra da história da gente conversar antes sobre como são as coisas? Dani, não estou dando conta de ler os textos. Não tem condições de ler os textos, está tudo muito complicado para mim, como é que eu faço, tal. Conversa comigo antes, não espera tirar 0 em todas as avaliações para vir me contar isso, não. Não quer me contar que você não está dando conta de ler os textos, se lascou em falta, se lascou em nota, me manda uma proposta de solução. Ó, Dani, me lasquei, já perdi por falta, e se eu fizer tal coisa, será que eu consigo compensar? O que eu não faço? Eu não saio procurando o problema dos outros para eu resolver. Se o problema é seu, você tem que trazer ele para mim para eu resolver. Aqui o William está perguntando, Dani, os vídeos serão pensados em formato IGTV mesmo, tipo para ser publicado por lá? Sim. Aqui, quando eu faço a descrição no vídeo, deixa eu compartilhar de novo a tela para você ver. Eu coloquei os formatos, peraí. No slide que está lá no Classroom, vou compartilhar aqui para você ver.
Ó, ele vai ser veiculado no Instagram, nos Stories ou VGTV. Ou seja, eles devem ser gerados para visualização em formato vertical, 1080 por 1920 pixels. Lembrando que o topo e a base desses espaços ficam encobertos com elementos da interface do próprio Instagram. No total, o material deve ter no máximo 10 minutos, se a gente for fazer um vídeo único. Ou você pode optar por uma sequência de imagens com ou sem animação, e aí você tem que pensar que o conteúdo ali dentro ele tem que ser lido em 15 segundos. Não se esqueçam de fazer referência ao livro que foi utilizado, aos verbetes e aos integrantes que compõem o grupo, até 4 integrantes por grupo. Então, é isso. Qual que é a proposta? Partindo do livro Palavras-Chave, do Raymond Williams, cada grupo deverá preparar um material audiovisual de até 10 minutos, explicando a visão do autor sobre os temas abordados que foi sorteado para o grupo. O objetivo do material a ser gerado é apresentar como o autor Raymond Williams apresenta cada um dos verbetes que ficou para o seu grupo. Procure para cada verbete ou conjunto de verbetes, vocês vão ver, à medida que vocês forem lendo, que eu agrupei eles de maneira que vocês consigam estabelecer relações entre eles, viu? Apresentar a maneira pela qual esses termos se relacionam com o design. Então, você já vai dando pistas ali, como é que, de repente, a ideia de indivíduo, subjetivo e privado. Como é que isso se relaciona com o design? Que conexões que eu posso ver? Pragmático, utilitário e indústria. Como é que essas palavras, elas vão... Então, formato para post não, porque o post ele é quadradinho. E aí, se você jogar esse em formato para post, eu vou ter que jogar na timeline do feed da 203, e aí a gente não planejou o feed para isso, a gente vai usar os stories. Os stories e o IGTV, no caso, né? Que a proposta é a construção esquemática, que pode ser visual ou audiovisual, e os recursos, assim, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu estou propondo que vocês deem essa solução audiovisual porque vocês costumam se divertir mais fazendo. Mas, se tiver horroroso, se não der para ler, a não ser que eu queira muito, e acreditem, eu vou querer ler. A não ser que o texto do Raymond Williams diga que é branco e vocês falem que é preto, eu não vou entrar no mérito da composição gráfica desse trabalho. Vou jogar no Instagram? Com certeza. Vou botar seu nome? Absolutamente. Eu faço aquela apresentação, isso aqui foi desenvolvido pelos alunos da turma, a culpa é deles, e jogo lá no perfil. Então, e é óbvio que, meu Deus, não quero que isso apareça de jeito nenhum, né? Se lembra do seu problema, de que você não quer que apareça, você me propõe uma solução e a gente conversa. Primeiro ele vai ser veiculado dentro do Classroom para vocês, né, para vocês poderem ter acesso para propor as questões, e depois eu vou jogar no Instagram, nos stories. E essa coisa do vertical, às vezes não, ela também foi pensando nos próprios aparelhos que vocês têm. Dani, não gosto desse negócio que você está propondo aí, não, eu quero mesmo segurar o meu celular aqui na minha cara, e eu vou gravar um vídeo denúncia no melhor fiz a louca do Instagram. Pode fazer, não tem problema não. Você tem até 10 minutos para explicar. Então, a maneira como vocês vão se apropriar da linguagem visual é muito por conta de vocês, é muito do processo de vocês. Para mim não é um problema, nenhuma solução. Só pelo amor de Deus, não fica me mostrando nada que vai fazer minha conta do Instagram cair, não, tá? Evitem gente pelada, comentário homofóbico, essas coisas que dão vergonha, vocês não façam, por gentileza, acho que nem cabe. Mas assim, fora as brincadeiras, é justamente isso. Fazer um mocinho do livro Britney Allen, pode fazer, William, eu inclusive gosto, adoro referência a memes, que pode ser um recurso também, sabe? O que eu quero? Eu quero levar vocês a pensarem essa construção dessas palavras. E quando eu tento imaginar um jeito que isso vai ser de alguma maneira um pouquinho mais divertido ou mais prazeroso para vocês, é para fazer com que vocês conectem mesmo. Eu tenho certeza que a próxima aula eu vou ficar falando igual a condenada, porque ninguém vai ler o texto. Por favor, provem que eu estou errada e alguém vai ler o texto e vai conversar comigo. Eu estou contando com isso.
E eu estou tentando fugir dessa construção muito preparada de slides para você. Luiz, eu tenho um pouco de fé e você é uma das pessoas nas quais eu tenho fé, hein? Eu ia falar da Clara, mas aí ela acabou de sair da reunião, tadinha, correu. Tem muitas pessoas da turma de vocês que eu já vi que gostam dessa parte teórica. Então, eu tenho fé em vários de vocês que eu conheço um pouquinho. Por isso que eu estou me arriscando nessa proposição de... Eu não vou preparar o slide. Não é que eu não vou usar. Esse slide não vai ser feito. Entendeu? Eu não vou preparar o slide. Eu já tenho as minhas anotações por motivo, né? Não vai ser a primeira vez que eu vou ler esse texto. Já tem toda uma esquematização. Se eu precisar falar 2 horas sobre ele, vou falar. Mas não é essa a ideia. A ideia é de uma construção horizontal, onde a gente troca experiências, aonde a gente comece a falar de... E aí, gente? E o design? E a gente fazendo design de produto até hoje com plástico? E aí, design gráfico, por que você está propondo para uma lanchonete ela usar embalagem de suco descartável de plástico em vez de você propor garrafas colecionáveis de vidro? São as coisas que a gente dá conta de fazer, entendeu? A gente não dá conta de resolver o uso de combustíveis fósseis, a gente não dá conta de resolver distribuição de renda no Brasil, mas a gente pode estimular a consciência social, por exemplo. A gente pode... N coisas, entendeu? Então, eu quero de vocês esse contato, porque a gente precisa pensar sobre design. O design não pode ser um processo mecânico de execução de ferramentas, de uso de software. Ele precisa ser uma construção de pensamento, uma construção que se baseia em tudo que esses 2.000, 4.000, 6.000 anos de culturas, no plural, eles nos trouxeram. A gente precisa entender com quem a gente está falando e principalmente entender como que essas modificações vão impactar no processo produtivo. E quanto antes a gente conseguir absorver isso, mais fácil vai ser com que a gente consiga pagar as contas enquanto a gente salva o mundo. Porque é ótimo salvar o mundo viajando para Paris, gente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu só tive na minha cabeça, entendeu? Eu ainda não tive a oportunidade de salvar o mundo enquanto eu viajo para Paris. Mas eu acho que pode ser muito interessante para a gente. A gente pode, de alguma maneira, fazer uma produção que seja sustentável em termos financeiros, econômicos e de realização pessoal, mas que ela também tenha uma função social muito clara, que a gente tenha essa possibilidade de construir um mundo melhor. Eu sei que parece ridículo, com toda a fama que eu tenho, eu falando de construir um mundo melhor, mas a proposta realmente é essa, a gente de fato acredita, porque, né, se fosse para ser rica, eu não estava aqui dando aula nesse calor, que nem está fazendo calor, né, porque minha luz esquenta. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar, como é que é? A gente já pode ir encerrando. A gravação vai ficar disponível. Todas as nossas gravações vão para o canal do YouTube no LED. Eu acredito que essa gravação ela vai estar disponível a partir de domingo de manhã. Normalmente, quando eu posto, eu deixo um link também no ambiente virtual para você ficar mais fácil de você achar, mas se você se inscrever no canal do LED, você pode assinar a playlist, e aí toda semana, quando a gravação entrar, você já consegue conferir. Tá, pessoas, eu acho que é isso. Eu vou encerrar a gravação e vou ficar aqui naquele clássico que eu digo, que eu vou desligar a sala, né? Desligar a sala é ótimo. Desligar a luz, desligar o ar-condicionado. E a gente se vê semana que vem, então.